Boa noite, meus irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus seja sobre a sua vida. Amém. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Agradeço a Deus por esta oportunidade de estar aqui. E agradeço o pastor pelo convite. E é sempre uma honra estar com os irmãos. Aproveitar que vocês estão em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2. Atos 2, a partir do versículo 16, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus. Atos 2, a partir do versículo 16, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, diz assim a palavra do Senhor: mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito obrigado, irmãos. Primeiro domingo desse mês foi o dia de Pentecostes, o dia da festa de Pentecostes. E Pentecostes lembra para a gente exatamente o dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, que aqueles irmãos, aqueles 120 irmãos e irmãs, estavam reunidos no cenáculo, segundo uma ordem do Senhor. Jesus, lá no finalzinho do Evangelho de São Lucas, ele diz para os discípulos: não se afastem de Jerusalém, porque dentro de poucos dias vocês receberão a unção, virá sobre vocês o Espírito Santo, que vai habilitá-los a testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Lucas registra isso no fim do Evangelho, e ele registra no começo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. A unção viria para que a igreja fosse habilitada a testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. E no dia de Pentecostes tinha 120 irmãos ali. Eu acho interessante, pastor Diego, que Paulo escrevendo lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, o texto da ressurreição, ele diz que depois de ter ressuscitado, uma certa ocasião, Jesus apareceu a mais de 500 irmãos. Mais de 500. Só que no dia de Pentecostes não estavam os 500 lá. Tinha 120. E Deus faz a obra com quem está presente. Deus faz a obra com quem está presente, com quem está diante dele. E aqueles 120 estavam ali. E a Bíblia diz para a gente que de repente veio do céu um som como de um vento, e línguas de fogo começaram a percorrer aquela igreja, aquele grupo, pousando sobre eles, e todos, não ficou ninguém de fora, todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. Que línguas? Não eram línguas estranhas no sentido de ser línguas de anjos, não. Paulo diz das línguas de anjos lá em 1 Coríntios 13, né? Eu poderia falar a língua dos homens e até as dos anjos. Mas não era a língua de anjos, era a língua de gente, de outros países, de outras regiões. Porque em razão da festa, tinha muita gente em Jerusalém. Gente que tinha vindo de diversas partes, de diversas regiões diferentes. E quando eles ouviram, eles falaram: ele está falando em árabe, ele está falando na língua dos lídios, ele está falando na língua dos etíopes, ele está falando num determinado idioma de outra região. As pessoas sabiam, e elas sabiam também que aquelas pessoas estavam falando das grandezas de Deus. Hoje é noite de poder, não é isso? Aleluia, glória a Deus. E noite de poder tem que vir sobre nós, o poder tem que vir sobre nós, para que a gente anuncie com poder a grandeza de Deus, que nós temos um Deus grande, nós temos um Deus grande. Foi cantado aqui: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, aleluia. Entrar e ver a glória do Senhor. Às vezes a gente passa e vai para o culto e vai para a igreja, a gente não consegue ver nada, pastor, e tem um rio de água viva passando ao nosso redor.
Tem um rio de água viva passando ao nosso redor e a gente não consegue ver. A gente não consegue ver isso. Às vezes a gente está na presença do Senhor e Deus está operando tremendamente e a gente não consegue ver. Que Deus possa abrir os nossos olhos, como Ele abriu os olhos de Geazi. Quando Geazi ficou apavorado. E agora, profeta Eliseu, como é que a gente vai fazer? Há um exército inimigo cercando a cidade onde nós estamos. E Eliseu falou para ele, fica calmo. Tem mais com a gente do que com eles. Ele falou, não, olha o exército inimigo. E Eliseu pede que o Senhor abra os olhos daquele moço. E ele vê o exército do Senhor muito maior. A glória do Senhor, eu vejo a glória do Senhor. Eu vejo a glória do Senhor. Foi cantado um outro hino que dizia que nós servimos o Deus do impossível. Aleluia. E esse Deus não desistiu de mim. Oh, coisa boa. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de mim. Às vezes até a gente desiste da gente mesmo, né? Mas Deus não desiste. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu daqueles irmãos que estavam reunidos no dia de Pentecostes. E Ele derramou o Espírito sobre aquele povo. E eles começam a falar das grandezas de Deus. E aí alguns, sem entender o que estava acontecendo, alguns outros que não entendiam os idiomas que aquelas pessoas estavam falando, disseram, ele deve estar tudo louco, tudo bêbado. E Pedro então vai tomar a palavra. Ele vai trazer a mensagem que inaugurou a igreja. Essa é a mensagem de inauguração mesmo da igreja. E Pedro, tomando a palavra, ele cita o profeta Joel. E ele diz aqui o que nós acabamos de ler. Isso foi predito por Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Deus derramará o seu espírito, disse Pedro. Cumprimento da profecia de Joel, Deus derramando o seu espírito sobre toda a carne. E ele diz, os seus filhos e filhas profetizarão. Deus levanta, a unção vem, para que profetas sejam levantados na igreja. E quem é o profeta? O profeta é aquele que tem a palavra de Deus para transmitir. Esse é o profeta. Profeta é aquele que tem uma mensagem de Deus. Isso é profecia, ter uma mensagem que vem de Deus. Profecia, meu irmão, não é chegar e falar, olha, vai dar tudo bem para você. Porque às vezes isso não é o que Deus está falando, é o que nós queremos. Mas às vezes não é o que Deus está falando. E eu sempre lembro do profeta, quando o rei Davi fala para ele, olha, eu quero construir um templo ao Senhor. E o profeta, né? Ô rei, Deus está contigo. Deus te abençoe em tudo aquilo que você faz. Faça o templo. Que não foi profecia? Não foi. Era o que estava no coração do homem. Era o que estava no coração do homem, pastor Paulo. No coração do profeta estava aquilo. O profeta foi para casa dormir e Deus falou para ele, não, vai dormir nada, volta lá e fala com o rei, que ele não vai construir templo nenhum. E aí ele teve que voltar e falar, assim diz o Senhor, você não vai construir o templo será construído, mas não é você. O coração do homem era, vai dar tudo certo, faça, mas no coração de Deus é não. E ter uma palavra de Deus, é isso que nós precisamos. Deus diz, eu derramarei o Espírito, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Quem que vai profetizar? Todos. Todos profetizando, todos tendo uma palavra de Deus. A gente precisa ter uma palavra de Deus nesse mundo e nessa época, irmãos. Você precisa ter uma palavra de Deus para o seu vizinho. Você precisa ter uma palavra de Deus talvez para alguém dentro da tua casa. Você precisa ter uma palavra de Deus para alguém que trabalha lá com você. Nós precisamos ter essa palavra de Deus. E Deus derrama o Espírito para que nós tenhamos essa palavra. Seus filhos e suas filhas profetizarão. O que mais que o Senhor fala aqui? Os seus jovens terão visões. Deus mostrando as coisas, como mostrou para o Geazi. O Geazi estava apavorado, mas Deus mostra a glória dele para aquele moço. Visões de Deus. Deus mostrando as coisas, que Ele é o Deus do impossível, que Ele é o Deus que abre o mar, que Ele é o Deus que faz milagres, que Ele é o Deus que faz maravilhas. Seus velhos sonharão sonhos. Velho tem que dormir. Seus velhos sonharão sonhos. E aí, irmãos, não é como se às vezes algumas pessoas dizem, né? De ter um sonho, um desejo, uma expectativa. Não é isso não. É Deus revelando. É Deus mostrando. Você está dormindo e mesmo lá dormindo, Deus mostra as coisas para você. Deus mostra o que está acontecendo. Deus mostra as realidades espirituais para você.
Ele mostra em visão, ele mostra em sonho, e ele fala por meio do profeta. Deus revelando. Deus quer revelar. Apocalipse é a abertura da cortina. Isso é Apocalipse, é revelação, é abrir a cortina para que aquilo que está escondido atrás dela seja visto. E nós estamos vivendo a época em que a cortina se abriu, o véu do templo se rasgou. Deus quer revelar, Deus quer mostrar para a igreja, Deus quer usar o seu povo na profecia, Deus quer revelar por visões, Deus quer revelar em sonhos, Deus quer revelar a vontade dele, o projeto dele. E o projeto de Deus é salvação. Deus quer salvar o homem, Deus quer salvar a humanidade. A Bíblia diz para a gente que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Todos serão? Infelizmente não. Por quê? Porque nem todos aceitam. Mas o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Deus derrama o Espírito sobre o jovem e sobre o velho. E é interessante isso. Porque às vezes o jovem fala o seguinte: esse negócio de igreja é para mais velho, não é? É para mais velho, para mim não, tem que curtir a vida. Mas eu digo para você que é jovem, que a melhor maneira de viver a vida é na presença de Deus. É uma aventura. Tinha um livro do pastor Caio Fábio, Servir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida. O título desse livro é lindo. Servir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Sobre o jovem e sobre o velho. Porque tem gente que já ficou mais velho, pastor Diego, e começa a dizer o seguinte: não, esse negócio de trabalhar na igreja é para quem está mais jovem. E Deus fala: não, é para o jovem e é para o velho. A Bíblia fala para a gente que o profeta Jeremias foi chamado pelo Senhor muito jovem. Ele devia ter em torno de 13, 14 anos quando ele começa o seu ministério. Ele profetiza mais de 20 anos, até que chega aquela época, que é a época em que as profecias dele começam a acontecer, e veio o exército da Babilônia, e a guerra, e toda aquela coisa. Mas ele já estava profetizando há mais de 20 anos, bem jovenzinho. Quando ele fala: Senhor, eu sou criança, e Deus fala para ele: não diga que você é uma criança, porque tudo que eu mandar você vai falar. Quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. E hoje a gente tem a profecia do profeta Jeremias, que começou criança. Começou menino. Temos aí na Bíblia. É o maior livro da Bíblia, é o do Jeremias. Não, pastor, é o do Isaías. Isaías tem mais capítulos, mas Jeremias tem mais versículos. Nos versículos tem uns 100, 200 a mais no livro de Jeremias. Jovenzinho. Mas Deus chama os velhos também. Deus chama velhos. No Evangelho de Lucas, a gente tem que, no dia que levaram Jesus para ser apresentado lá no templo, tinha um homem chamado Simeão, que era velhinho. Mas Deus falou para ele: você não vai morrer sem ver a glória do Senhor. Aleluia! Eu acho que naquele dia ele pegou o menino e cantou: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Aleluia! Tinha uma outra mulher também que já era viúva, velha, e servia o Senhor no templo. E ela louvou a Deus quando viu o menino ali no templo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Deus chama jovens, Deus chama velhos. Diz o seguinte nesse texto: até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito. E quando fala isso, irmãos, está mostrando para a gente que Deus não está limitado e apegado às posições sociais. Essas coisas são importantes às vezes para os homens, né? Mas qual é a sua formação? Qual é a sua formação? Uma certa vez eu fui convidado para levar uma palavra de um trabalho que a gente fazia. Eu fiz aquele trabalho lá no presídio durante 4 anos, né? O pastor Diego lembra disso. E uma jovem de uma igreja me convidou, e o pastor da igreja lá pediu para mandar qual era o currículo. Olha, eu não tenho currículo nenhum não sei fazer nada. Deus é que tem sido muito bom para mim. Deus tem sido misericordioso. Até sobre o servo e a serva. Deus usa a gente que tem muito estudo. Eu não estou dizendo para você que não precisa estudar, estude. Tem oportunidade de fazer uma faculdade? Faça. Pode fazer uma segunda? Faça. Uma terceira ou outros cursos? Faça. Se prepare. Mas se você não tem esse preparo, não diga que você não pode fazer nada. Porque não é você, mas há uma unção. Há um poder que vem do alto. E quando esse poder se move sobre você, meu irmão, não tem para ninguém.
A gente tem entre os seguidores de Jesus o Mateus, que era um funcionário público, era alguém que estava ali, que tinha algum conhecimento. A gente tem entre os evangelistas o Lucas, que era um médico, mas a gente tem o Pedro, que era um pescador. E alguns dizem que as cartas dele, não foi ele que escreveu, ele falava para alguém que escrevia, que talvez ele mal soubesse escrever. A gente tem o João, que era um pescador. Deus usa as pessoas independente da posição social. Deus usa o patrão e Ele usa o empregado. Deus usa o rico e Ele usa o pobre. Ele usa o senhor e Ele usa o escravo. Deus é quem usa, é Deus quem faz. Até sobre os servos e as servas eu derramarei o meu espírito. Independente da sua posição social, meu irmão, não tenha medo de servir o Senhor, de seguir o Senhor e de fazer a vontade dEle. Não tenha medo. Não se pegue, mas eu vou falar que aquela pessoa é importante. Não existe isso diante de Deus. Eu conheci uma irmã, ela já faleceu, irmã Patrocínio. Ela não sabia nem ler nem escrever, mas como Deus usava aquela mulher, pastor? Como Deus usava aquela mulher? Deus às vezes falava para ela, ela orava pela madrugada e às vezes ela emendava a madrugada com o dia. E Deus às vezes falava para ela, hoje você vai fazer uma visita para uma família lá em Osasco. Ela morava aqui na Cachoeirinha, na Avenida Deputado Emílio Carlos. E Deus falava para ela, você vai fazer uma visita lá em Osasco. Falava a casa e ela ia. E ela chegava lá e Deus usava ela. E ela dirigiu um salãozinho, ali numa travessa da Franklin do Amaral, lá para cima. E um salãozinho pequeno, reunia lá o pessoal para cultuar. E tinha muita gente lá que chegava lá para pedir oração por ela, para os exames finais lá das faculdades. E aquela mulher era usada por Deus, irmãos. Aquela mulher era usada por Deus. Enchia de jovens lá, terminando as faculdades, para que a irmã Patrocínio orasse por eles. E ela não sabia nem ler e nem escrever. Não tenha medo quando você tiver que falar com alguém. Vá no poder e na unção do Espírito Santo. Deixa Deus te usar. Aleluia. O Senhor diz ainda, eu mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, nuvens de fumaça. Prodígios no céu, sinais no céu e na terra. E às vezes a gente pensa, né, que esses sinais são algumas coisas sobrenaturais, não é? Um sinal, uma coisa sobrenatural. E eu entendo que esses sinais não precisam necessariamente ser coisas sobrenaturais, mas podem ser coisas bem naturais que a gente está vendo. A gente não está vendo essas coisas? Principalmente os sinais na terra, né? Sangue, fogo, nuvens de fumaça. Sangue tem a ver com o quê? Sangue tem a ver com morte. Nós vivemos uma época em que muita gente está morrendo. 2021, foi a primeira vez em muitos e muitos anos que a população do Brasil não cresceu. Morreu mais gente do que nasceu. Haverá sinais na terra, sangue, morte. As guerras, tem várias guerras sendo travadas no mundo. A mais famosa é a da Rússia com a Ucrânia. E é uma guerra que deixa as pessoas bem apreensivas, né? Porque a Suécia mandou uma mensagem para os seus cidadãos que se preparassem guardando mantimentos enlatados e água. Estão com medo de um ataque. Há uma tensão. As mortes acontecem aos milhões no mundo. Esse ano, aqui em São Paulo, morreu mais de 100 pessoas em atropelamento. Em atropelamento só, não é em todos os acidentes, não. Só atropelamento foram mais de 100 pessoas. É muita gente. É muita gente. Sangue. A gente está vendo isso. Os homicídios, os feminicídios. É o bandido matando, é a polícia matando, e acidentes, e guerra, e tanta coisa acontecendo. Quanta morte. Sangue, a gente não está vendo isso? A gente está vendo isso, irmãos. Eu acho que em 2021, com a pandemia e as guerras e tudo o que aconteceu, morreu mais gente no mundo do que tinha de gente na época do profeta Joel, quando ele profetizou. Quando o profeta Joel profetizou, não tinha tanta gente no mundo quanto morreu em 2021.
fogo. A gente tem visto isso também, as queimadas, né? Isso também é cumprimento da promessa, da palavra do Senhor. Isso é cumprimento da palavra, irmãos. Lá em Apocalipse, João vê numa tacada só 1/3 das árvores na terra desaparecendo. Eu vi, desapareceu. Caiu uma estrela e 1/3. E a gente pensa em algo caindo do céu e não é necessariamente assim. Essas estrelas são mensageiros, são anjos, são espíritos atuando, e ele vê a destruição acontecendo sobre a terra. O Canadá tem um incêndio, você viu isso na televisão? Tinha 400 e não sei quantos focos de incêndio, 200 focos de incêndio sem controle. E aí o terceiro sinal, a fumaça, sangue, fogo, nuvens de fumaça. A fumaça do Canadá que cobriu o norte dos Estados Unidos. Estava falando que mais de 100 milhões de pessoas estão sendo afetadas pela fumaça. Sabe o que é isso? 100 milhões é quase que metade da população do Brasil. 100 milhões de pessoas sendo afetadas pela fumaça do incêndio lá no Canadá. E diz que a fumaça do Canadá, por esses dias, está chegando lá na Europa. Isso é o que, irmãos? Não é o que a Bíblia está falando para a gente? Ou a gente vai ficar pensando em alguma outra coisa diferente? Num vulcão entrando em erupção? A Bíblia falou isso para a gente. Sangue, fogo, nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que aconteça o quê? Que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Quando a gente vê essas coisas, irmãos, a gente tem que entender que Jesus está voltando. Quando a gente lê isso, e a gente vê a televisão, a gente lê o jornal, nós temos que entender que Jesus está voltando. O Senhor vai voltar. O Senhor está voltando. Há anos atrás eu fui num trabalho promovido pela editora Vida. Vida, eu nem sei se era Vida ou se era Betânia. Mas era uma dessas editoras que trouxeram um missionário, o John Decker. Ele escreveu um livro chamado Tochas de Júbilo. Não sei se alguém aqui leu esse livro. Oi? Editora Vida mesmo, né? Tochas de Júbilo. E esse missionário, ele foi missionário lá para o lado da Polinésia, naquelas ilhazinhas. Era um povo que, quando ele chega lá na década de 60, ainda era canibal. E ele pregou de Jesus. E as pessoas aceitaram Jesus. E um dia, ele falou para as pessoas que Jesus ia voltar. E quando ele falou isso, aquela tribo começou a fazer uma festa. Jesus foi para o céu, mas ele vai voltar. Jesus foi para o céu, mas ele vai voltar. Jesus foi para o céu, mas ele vai voltar. A Bíblia diz para a gente que quando Jesus subiu para o céu, naquele dia que ele dá as instruções finais aos discípulos, ele começa a subir. Ele começa a subir, os discípulos ficam olhando, até que uma nuvem o escondeu, e os discípulos assim ficaram olhando, cadê ele? Não é, cadê Jesus? Cadê? Eles ficaram com os olhos fixos no céu. E os anjos aparecem a eles e dizem o seguinte: varões galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, não é outro, é esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir, do mesmo modo que para o céu vocês o viram ir. Jesus está voltando, irmãos. E quando a gente vê essas coisas acontecendo no mundo, nós ficamos mais certos de que Jesus está voltando. E Pedro, falando disso, ele diz o seguinte: esses sinais vão acontecer antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Mas aí alguém pode dizer: mas o Pedro não sabia bem o que dizia a Escritura. Porque o livro do profeta Joel não diz isso. Você já leu o que Joel disse? Vamos abrir lá? Se você está com a sua Bíblia aí e puder, abre sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 28. E aí a palavra do Senhor vai dizer assim para a gente: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Foi o que Pedro falou. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Está igual, Pedro disse isso. Até sobre os servos e sobre as servas derramaria o meu espírito naqueles dias. É a mesma coisa, Pedro estava lá lendo certinho. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo, colunas de fumaça. Pedro falou isso? Pedro falou isso, está aqui, igualzinho Joel. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue. Pedro falou isso também.
Mas olha como é que termina. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel diz o quê? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel fala de um dia grande e terrível. E Pedro fala de um dia grande e glorioso. Qual que é a diferença entre os dois? Pedro não sabia? Sim, o Pedro sabia. Eu acho que o Pedro poderia até ter citado do jeito que Joel falou. O grande e terrível dia do Senhor. Mas quando a gente conhece Jesus, saber que o dia Jesus está voltando vai ser um dia glorioso. Não terá um dia como aquele, aleluia. Não terá um dia como aquele, aleluia. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E esse dia não precisa ser um dia terrível, ele pode ser um dia glorioso para mim, para você e para tantos quantos ouvirem essa mensagem. Porque a Bíblia diz, Joel disse, Pedro também repetiu: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aleluia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor quer salvar, irmãos. Deus quer salvar vidas, Deus quer abençoar vidas. Deus continua fazendo milagres. A Bíblia diz para a gente que aqueles discípulos saíram dali, e tinha gente ali das mais diferentes camadas sociais, tinha gente muito simples ali, tinha gente que não sabia ler nem escrever naquele lugar, naquele meio. Mas quando eles saíram dali, o Espírito Santo foi com eles, e por onde eles passavam as pessoas conheciam Jesus, se rendiam a Jesus, e os milagres e as maravilhas aconteciam na vida daquelas pessoas. Finalzinho do Evangelho de São Lucas, a palavra do Senhor diz para a gente que os discípulos obedeceram a ordem do Senhor, e eles foram. E aí Lucas escreve dizendo, e diz o seguinte: cooperando com eles o Senhor. Eles foram, e Deus, o Senhor operava junto com aqueles irmãos. Deus vai operar junto com você, meu irmão. Deus vai operar junto com você, minha irmã. Você pode orar pelas pessoas e elas serão abençoadas. Você pode declarar as bênçãos e as bênçãos acontecerão em nome do Senhor Jesus. Porque Deus irá cooperar com você, atuar com você, agir com você e agir por meio da sua vida. Quando aqueles judeus ouviram a mensagem de Pedro, eles ficam, e agora? O que a gente faz? E Pedro fala para ele: arrependam-se, sejam batizados. E Pedro diz uma coisa importante. Porque ele não disse aquilo só para aqueles judeus lá em Jerusalém. Ele disse para mim e diz para você. Porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aqueles que estão longe, e tantos quantos Deus vier a chamar. A promessa é para nós. A promessa do Espírito Santo é para nós. Não há bênção maior do que termos o Espírito de Deus. Não há bênção maior do que sermos a habitação do Espírito Santo de Deus. Não há bênção maior, irmãos. Hoje, quinta de poder, é noite da gente se encher desse poder, porque a promessa é para você. Deus não mudou, Deus não mudou, foi dito aqui hoje pela nossa irmã. Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre, eternamente. Deus não muda, o Senhor não muda, Ele continua fazendo milagres e fazendo maravilhas. Jesus disse aos discípulos: vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. No meu nome vocês expulsarão os demônios. Vocês falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. O Senhor não mudou, irmãos. Deus não mudou. E como Ele usou Pedro, o João, o Paulo, Ele quer usar você. Ele quer usar você, minha irmã e minha irmã. Deus quer usar a sua vida, Deus quer te encher da presença, do poder e da graça dEle, e Deus quer fazer milagres e maravilhas na tua vida, e mais do que isso, o Senhor quer fazer com que você seja um milagre, você seja um instrumento de maravilhas nesse mundo, nesse tempo. As bênçãos do Senhor continuam todas elas disponíveis a nós. Nós precisamos colocar a nossa vida na presença e no altar de Deus, porque Deus continua fazendo maravilhas. Deus quer fazer maravilhas na sua vida. Deus quer abençoar você. E quando você for abençoado, não guarde isso para você. Promova, anuncie, proclame o que Deus fez na sua vida. Proclame. Jesus foi lá na cidade de Gadara para libertar um homem. Eu acho aquele um dos milagres mais maravilhosos para a gente terminar. Porque Jesus, Ele atravessa um mar, o barco quase afunda, os discípulos ficam com medo, um monte de coisa acontece. Jesus chega lá e tem um homem que é oprimido, possesso por uma força diabólica, maligna, que ninguém podia controlar aquele homem. Amarrava com corda, ele quebrava, com corrente ele quebrava, e ele andava pelos sepulcros.
Alguém dizia, ele é louco. Tinha uma força maligna destruindo aquele homem. E quando Jesus vai lá, aqueles espíritos malignos falam na boca daquele homem: o que nós temos contigo, Jesus? Demônio não tem nada com Jesus, mas você tem. Jesus tem com você, ele não tem nada com o demônio. Porque os demônios sabem que Jesus vai voltar com poder e glória e vai acabar. E eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre e arde para sempre. O inferno, irmãos, não é o lugar que Satanás reina, não. Aquele negócio do desenho, né, com o garfinho, aquilo é bobagem. O inferno não é o lugar que Satanás reina, é a prisão de Satanás. É o lugar onde ele vai ser castigado, ele e os demônios. Esse é o inferno. Então aqueles demônios falam: o que nós temos contigo, Jesus? Vieste para nos pôr a perder antes do tempo? E eles falam para Jesus: se o Senhor nos expulsa, deixa a gente entrar nos porcos. E Jesus permitiu. E tinha lá milhares de porcos. E aqueles demônios saem do homem, entram nos porcos, os porcos se jogam no mar e se afogam. Os porcos se afogam. Eles se jogam no mar e se afogam. As pessoas da cidade vêm lá e falam para Jesus: ô Jesus, vai embora daqui. Vai embora daqui. Por quê? Jesus deu um prejuízo para a gente. Olha, os porcos morreram. Não vai ter a linguiça, não vai ter o torresmo, né? Jesus deu um prejuízo. Aí estava engordando os porquinhos aí para o Natal. Jesus deu um prejuízo. Jesus sai, vai embora, vai embora. E Jesus foi. E aquele moço fala para Jesus: deixa eu ir com o Senhor. Jesus fala para ele: não, vai lá para a tua casa e fala o que Deus fez na sua vida. Quando Deus te abençoa, meu irmão, é para você falar para as pessoas o que Deus fez na sua vida. Porque aquilo que Ele fez com você, Ele vai fazer com outros e outros e outros. O Senhor não mudou, Ele continua sendo o mesmo. A glória do Senhor está aqui, aleluia, para realizar milagres e maravilhas nesse lugar, nessa noite. Você crê assim? Eu também creio. Então vamos orar, pastor Diego. Vamos orar. Vamos pôr em fé, pôr em prática a nossa fé. Vamos declarar as bênçãos de Deus. Vamos declarar o mover do Senhor. Vamos declarar a graça de Deus nesse lugar, na vida das pessoas. Vamos declarar a bênção e a graça de Deus na vida daqueles que estão aí de forma remota acompanhando. Porque é o Deus que age aqui e age longe. A Bíblia diz que Deus é Deus de longe e é Deus de perto. E Ele é Deus de maravilhas. Deus é Deus de maravilhas. Você precisa do milagre, Deus tem. Aleluia! Tem um hino que diz isso, né? Se você precisa do milagre, Deus tem. Alabalassúria manaias. Vamos orar. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus. No Teu nome, Senhor, nós estamos aqui. A igreja do Senhor está aqui. Nós cremos nos milagres, Senhor. Nós cremos que o Senhor continua fazendo maravilhas. Nós cremos que o Senhor continua operando com o Teu poder. E há irmãos e há irmãs que precisam de uma bênção muito especial, que vem da mão poderosa do Senhor. Move a Tua mão, move a Tua graça, revela o Teu braço forte, Senhor, contra as forças e os poderes de Satanás. Que toda força maligna, em nome de Jesus Cristo, caia por terra agora. Nós repreendemos principados e potestades. Nós repreendemos as forças e as hostes espirituais da maldade, em nome do Senhor Jesus. Espíritos opressores, saiam agora. Espíritos de medo e de incredulidade, mandamos o nome de Jesus Cristo. Saiam, vão embora. Saiam da alma, saiam da vida, saiam da mente e do coração nesta noite, em nome de Jesus. No Teu nome, Senhor, nós proclamamos a libertação. No Teu nome, Senhor, nós proclamamos a bênção, a vitória. No Teu nome, Senhor Jesus, nós proclamamos cura de enfermidades de natureza física, de natureza patológica ou de natureza espiritual. Nós proclamamos a cura e a libertação em nome de Jesus. Jesus levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz paz estava sobre Ele, pelas suas feridas nós somos sarados. É o que nos declara a Tua palavra. Proclamamos a palavra na vida dos nossos irmãos, proclamamos a palavra sobre a vida da igreja, sobre aqueles que vão receber esta unção nesta noite. Cura, Senhor, liberta, Senhor, abençoa, Senhor, salva, Senhor, faz o milagre na família,
restaura o casamento, restaura a família, o relacionamento do marido com a esposa, do pai com os seus filhos. Restaura hoje, ó Deus, em nome de Jesus. Liberta dos vícios, liberta das forças opressoras do mal, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, de todo envolvimento com as trevas, com a feitiçaria, com o misticismo, com o engano. Liberta hoje, ó Deus, em nome de Jesus. Quebra as cadeias, Senhor, quebra as cadeias de Satanás, na vida, na mente, na alma e no coração, em nome de Jesus. Nós proclamamos a libertação, proclamamos a restauração, proclamamos a tua bênção, Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você creu no poder dessa oração aí, saia pelo seu lado direito, passe aqui, recebe a unção dos pastores aqui, em nome de Jesus. Se você creu na oração da fé, receba a unção. Jackson, vem cá ajudar. Jackson, vem cá rapidamente. Isso, recebe uma unção que seja de cura, para corroborar a oração que foi feita, que seja de poder, que seja de libertação, que seja de provisão, em nome de Jesus. Recebe. Você que está em casa, recebe aí também a unção do Senhor, apesar de não estarmos ungindo a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus capacite a tua vida. Recebe o poder de Deus através desta unção. Venha crendo, venha aqui crendo, venha crendo na unção, no poder de Deus sobre a tua vida. Recebe o poder de Deus, recebe a unção do Senhor, do Espírito Santo. Aleluia. Recebe o poder do Senhor, a unção do Senhor, corroborando a oração que foi feita aqui. Sinta-se liberto, sinta-se tocado pelo Senhor. Ele está aqui, aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, 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 aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe a unção do Senhor, recebe a cura agora, em nome de Jesus. Todo mal, toda enfermidade espiritual, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Caiam por terra agora as obras do inferno, em nome de Jesus. Que haja libertação, que haja unção, poder, manifestação do Espírito Santo, nosso Deus. Recebe esta unção do Espírito Santo sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, glória a ti, Deus, glória a ti, Deus. Venha em meu favor e cumpra em mim teu Em nome de Jesus, em nome de glória a Deus, Ele está aqui, recebe a tua bênção. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Nosso Deus é o Deus do impossível, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, 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 glória a Deus.
louvor, Senhor. Aleluia. Aleluia. Não és o Deus impossível. Santo, santo é teu nome, Deus. Aleluia. 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 Glória a ti, Deus. Aleluia. 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 Deus é bom. Aleluia. 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 Você crê nessa unção de poder do Senhor sobre a tua vida? Você crê nessa unção e poder do Senhor sobre a tua vida? Amém. 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 Aleluia. 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 Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Saia daqui cheio da presença do Senhor. Saia daqui curado. Saia daqui liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos abençoados. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, Deus, por este momento, por este tempo, por esta oportunidade, por estes que estão aqui, por aqueles que porventura estão assistindo, ó Pai. Que o Senhor alcance também, que haja cura, que haja libertação, que haja unção do poder do Espírito Santo também sobre estes irmãos, aonde estiverem agora em suas casas, em nome de Jesus. Deus, despede-nos em paz. Obrigado pela vida do pastor Luiz, pastora Márcia. Que o Senhor continue os capacitando, os abençoando, em nome de Jesus. Abençoa a comunidade Boa Semente, os irmãos lá, em nome de Jesus. Pai, alcança todos os irmãos aqui desta comunidade. Abençoa-nos, ó Deus, com um bom retorno para os nossos lares. Livra do laço do passarinheiro, da obra contrária. Que todos tenham uma noite de descanso abençoada. E amanhã, se o Senhor nos permitir despertar, que seja um dia de bênçãos, de vitórias, de realizações, em nome de Jesus. Pai, também te peço, abençoa amanhã, pela manhã às 8h30, a reunião de oração aqui na igreja. Capacita cada irmão e irmã que aqui estiver, ó Deus, enchendo também com o teu poder, em nome de Jesus. Abençoa amanhã à noite o jantar de casais que vamos ter. Capacita também, ó Deus, a liderança. Tudo que nós estamos planejando para amanhã, que se realize na tua presença. Que os casais saiam dali abençoados, com uma palavra poderosa do Senhor aos corações. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém.